nosso culto brasileiro aqui do Church of All Nations, Ministério Ira Knupp. Que bom que você está conosco nesse dia. Vocês que estão aqui presentes, todos que estão aí pela internet na sua casa, vamos ter um momento de adoração, de louvor, vamos ter um momento de gratidão no nosso coração, porque o Senhor é fiel e Ele é maravilhoso. E agora que estamos próximos, né, a Páscoa e tudo, todo mundo feliz aí com ovinho, comendo chocolate pra caramba, ficando gordinho, é problema, hein? Mas nós temos algo espetacular nessa noite para você, uma palavra que vai mudar a tua vida, um louvor que vai te levar à presença de Deus, e nós vamos participar da bendita ceia do Senhor. Olha que maravilha, hoje o nosso culto está repleto de bênção. Então venha conosco, vamos louvar, vamos adorar, vamos cantar ao Senhor e louvar o seu nome, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti este culto, Pai, para que seja um culto maravilhoso de adoração na Tua presença. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão e abençoa-nos, Senhor, abençoa os Teus filhos, aqueles que estão em casa, a mesma unção chegue lá, Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos juntos louvar ao Senhor então, amém. Veio o temporal, veio o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Mais uma vez, diz conosco. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus faz o quê? Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Então vamos sorrir. Estou olhando para os montes, de onde vem meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação.
não dorme, Ele está o tempo todo trabalhando por nós, amém? Aleluia, vamos louvar e agradecer ao Senhor por isso, amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Aleluia. O Espírito Santo vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Todos juntos, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem podes imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Você pode dizer isso para Ele nessa noite, mas estou cansado. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar nessa noite. Espírito Santo vem me renovar. Só Tua promessa pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, o dia na verdade é hoje, aleluia. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você
Você pode cantar isso essa noite? tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Um dia está chegando, eu vou te renovar. Um dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Declara isso sobre a tua vida essa noite, meu irmão. Os sonhos de Deus são maiores que os meus e que os teus, aleluia. Nós temos os nossos olhos firmados para cima, para os montes, Senhor. Vem, Senhor, com teu espírito de vida nesse lugar. Vem com teu espírito de vida, Senhor, teu sopro de vida em cada lar assistindo essa noite, Senhor. Vem com teu fogo, Pai. Vem com teu escudo protetor, Pai, contra todo mal. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o nosso escudo, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora de angústia. Oh, Pai, precisamos de Ti. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos ouvir Tua voz aqui, estamos atentos. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, queremos Te conhecer bem mais, vem se revelar a nós. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, nos inclinamos para Ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, sopra em nossos corações, toma o Teu lugar, Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro, nos faz enxergar. Você vem neste lugar para nos encher de tudo que há em Ti, e eu me rendo por inteiro para Te encontrar. Tudo mudou em mim. O Teu mover move os medos em mim. O Teu soprar seca as minhas lágrimas. Você pode cantar isso? O Teu mover Move os medos em mim. Teu soprar. O Teu soprar seca as minhas lágrimas. Vem até nós e nós vamos a Ti. Enche o lugar. Enche o lugar e nos faz transbordar. Vem até nós e
enxergar. Você vem neste lugar pra nos encher de tudo que há em ti. E eu me rendo por inteiro pra te encontrar. Pra te encontrar, Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Você pode dar aplauso ao Senhor? bendiga o Senhor essa noite, meus irmãos, aleluias. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, nunca vais falhar. Todos juntos. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, queridos, glória a Deus. Que bênção poder estar na presença de Deus em adoração e louvor. Eu tenho certeza que você já está nos átrios do Senhor, com gratidão e com louvor no teu coração. Que louvor maravilhoso, não é, queridos? Oh, aleluias. E agora chegou aquele momento que todo mundo gosta. É um momento de louvor, de alegria, né? Começa a se alegrar aí na presença de Deus. É um momento que nós vamos poder servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado. É o momento das ofertas, amém? Do dízimo e das ofertas. E esses dias eu estava meditando na palavra de Deus, e sempre nós falamos
em oferta como algo que as pessoas entendem, é obrigatório, é uma obrigação. Não, queridos, não tem obrigação nenhuma, amém? A nossa oferta, nosso dízimo é gratidão, é nós estarmos crendo na palavra de Deus e cumprindo a palavra do Senhor. Nós queremos ser abençoados, não queremos, e queremos abençoar, e por isso nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ordena que faça. Mas há uma passagem na Bíblia que eu acho impressionante. É uma história que está assim, são duas histórias numa, e eu vou ler para vocês. Parece que elas são interligadas, mas não são. Jesus, ele está lá em Lucas dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, no versículo 36 em diante. Eu vou pular alguns versículos, mas você vai entender. Convidou um dos fariseus, convidou Jesus, que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Amém? Depois vamos pular lá para o versículo 43. Diz assim: respondeu-lhe Simão: suponho que aquela a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Amém? Glória a Deus. O que isso mostra para nós? A alegria daquela mulher, quando ela soube que Jesus estava ali na casa daquele fariseu, Simão. Ela correu para lá, independente da situação que estivesse acontecendo, quem estivesse naquela casa, ela foi motivada por um amor, por um contagio de amor, de gratidão, porque provavelmente aquela mulher deve ter tido um encontro com a palavra de Jesus, aonde Jesus ministrava, e ela, quando ouve que ele estava ali, ela queria vê-lo, ela queria estar com ela, ela queria derramar o seu coração de gratidão pelo que já tinha acontecido com ela. Talvez ela tenha sido curada de alguma enfermidade, talvez ela tenha sido livre da prostituição, dos seus pecados, mas aqui ela tem um encontro com o dono da vida, com o Senhor, aquele que salva. E ele então recebe aquela mulher, e todos começam a falar, a criticar. Ela é pecadora. Se ele soubesse quem estava aí, ele não deixava ela botar a mão nele. Se ele soubesse quem é essa pecadora, essa mulher, ele não ia deixar. Mas Jesus, sabendo o que eles estavam falando e ouvindo aquilo que eles estavam dizendo, Jesus simplesmente contou uma parábola e mostrou para eles aquilo que é aquele a quem muito se perdoou, muito se amou. E ele então fala para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados. E diz para Simão: eu entrei aqui na sua casa, em nenhum momento você veio aqui me agradar.
Você não lavou meus pés, você não me ungiu com óleo, você não me deu um ósculo santo. E apesar de que era costume se fazer isso a um visitante ilustre quando chegasse na casa de um fariseu principalmente. E Jesus então fala: essa mulher, ela veio aqui, tamanha gratidão no coração dela pelo que ela viveu. E Jesus então a abençoa e diz para ela: perdoados são os teus muitos pecados, porque Jesus sabia quem estava ali ajoelhada com gratidão no seu coração. E ela então sai justificada, perdoada e abençoada. Queridos, por que eu falei isso? Nós estamos na Páscoa. Nós recebemos o maior fruto que uma humanidade pode receber, um presente maravilhoso de Deus, o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquela mulher reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a gratidão no coração dela era tanto que, queridos, um jarro de alabastro é carésimo. Naquela época era muito tempo de trabalho de juntar dinheiro para ter. Mas ela foi ali e ela despejou aos pés de Jesus, ela ungiu Jesus. Alguns teólogos falam que ali já era simbolizando a morte de Cristo. E ela, de gratidão, ela trouxe o seu melhor, a sua vida, o seu melhor aos pés do Senhor. Nós vamos trazer a nossa oferta à casa do Senhor agora. E eu quero te pedir, e eu quero que você examine o teu coração nessa noite. Qual é o teu melhor nessa noite para Deus? O que vale Jesus para você? Você tem prazer em entregar tudo no altar de Deus? Você reconhece que realmente o Senhor é aquele que te abençoa, que te livra do mal, que te cura? Eu quero pedir uma coisa para você nessa noite, de todo o meu coração. Não dê simplesmente uma oferta, não faça nada mecânico aqui, não pegue o seu dinheiro e põe de qualquer maneira no seu envelope e traga aqui à frente. Mas a partir desse momento tenha uma gratidão no teu coração por aquilo que Jesus fez por você e por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que a tua oferta seja uma oferta de gratidão hoje. Se você tinha em mente um valor, querido, repensa esse valor. Quanto vale tudo que você tem vivido na tua vida de bênção a partir do momento que você conheceu Jesus? Pensa no teu coração e então você faça a tua oferta. Você quer fazer uma oferta especial? Glória a Deus, Deus vai te abençoar. Porque Deus não olha quanto você põe aí, Deus olha a gratidão, o reconhecimento do teu coração com relação a Ele. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos nesta noite. Cada envelope, Senhor amado, cada vida, Senhor, que vai trazer uma oferta neste momento ao teu altar, ou dízimo, oferta. Senhor, eu sei que o Senhor não olha valores, eu sei que o Senhor não olha quantidade, nem status social, nada disso. O Senhor vê o nosso coração. Que o Senhor possa encontrar gratidão em cada coração, em cada envelope que vai ser entregue aqui. E Senhor, que o resultado dessa gratidão na vida dos teus filhos seja como aquela mulher. Ela foi justificada, abençoada, curada e saiu dali uma nova criatura. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Traga a sua oferta com alegria e com gratidão na presença de Deus, em nome de Jesus. Ouvi tua voz me chamando para viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim.
tua voz, Espírito de Deus, voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Ouvi tua voz me chamando pra viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe asas, voar no som da tua voz, Espírito de Deus, voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, viajar, Santo Espírito, milagre que me faz viver. Faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, faz voar, Santo Espírito. Encontrei o meu lugar, tua presença. Boa noite, queridos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook ou YouTube e também a todos aqui na igreja. Que Deus abençoe
Esse é um domingo especial, um domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição, amém? E nós estamos aqui com muita alegria, porque o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ele venceu a morte, e por isso nós temos a certeza de que um dia também venceremos e estaremos com Ele, amém? Glória a Deus. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 24, de 1 a versículo 12, nós vamos fazer essa leitura, e depois eu vou ler alguns versículos mais adiante, amém? Hoje nós vamos falar do que poderíamos falar, somente da ressurreição de Jesus, né? Que é uma matéria assim para nós de muita alegria, dia de festa. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus fala para a gente no versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como delírio, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e voltou para casa maravilhado do que havia acontecido. Aí mais para frente, no versículo 13 em diante, diz o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E eles o constrangeram, depois de conversar, isso aqui já no versículo 31, os 2 constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, os deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa palavra, amém? Senhor, nós queremos te louvar, porque hoje é um dia muito especial. É o dia, Senhor, que nós marcamos a ressurreição de Jesus. É o dia, Jesus, que o Senhor abriu aquela sepultura, venceu a morte. E hoje nós somos justificados por esse sacrifício na cruz.
nossos pecados foram perdoados, e por causa da sua ressurreição nós sabemos que nossos pecados são perdoados, porque o Senhor venceu a morte. Nós te louvamos por esse dia tão especial. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa e podermos, mesmo pela internet, celebrar esse dia que é dia de comunhão, é dia de estar assentando na mesa com o Cordeiro. Obrigada, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Pois bem, nós sabemos aqui, queridos, pela história, que os discípulos já tinham ouvido falar de Jesus, na verdade. Os discípulos já tinham ouvido falar que Jesus morreria, porque o próprio Jesus lhes contou. Se você for aí em Lucas 9, 22, quando ele estava orando junto dos discípulos, se você for em Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, e o próprio Jesus falou para os discípulos a necessidade dele padecer na mão de pecadores, ser crucificado, morto e ressurgir no terceiro dia. Ou seja, inclusive eles já tinham sido avisados que haveria um traidor, que Pedro negaria Jesus, mas eles esqueceram todas essas coisas. Quando Jesus morreu, na sexta-feira, o sábado eles passaram chorando, assustados, escondidos, e no domingo eles ainda estavam nessa condição. E o que é isso então? Isso significa que muitas vezes nós recebemos promessas do Senhor, mas nós também esquecemos dela, e nós passamos uma vida miserável porque nós não lembramos que o nosso Redentor vive, e que por fim ele se levantará e ele fará justiça na nossa vida. Aleluia. E aí o que acontece? Nós vemos aqui então que Jesus foi crucificado na sexta-feira, o dia da dor, da traição, da negação, da vergonha e do medo. Sábado foi o dia do silêncio, né? Aquele dia esquisito, dia de descanso para os judeus, todo mundo lá aproveitando, descansando, enquanto eles apavorados, assustados, sentindo o luto da perda do seu amado. E aí então, o terceiro dia chegou. Ele ressuscitou no domingo, no dia do Senhor. A caverna, o túmulo escuro e frio, recebeu luz, recebeu o espírito de ressurreição e vida, aleluia. A morte não pôde reter o Salvador, queridos. A morte não pôde reter o Salvador. E se você já foi em Israel, em Jerusalém, você sabe o que eu vou te dizer aqui. Quando a gente chega no lugar que historicamente é o túmulo onde Jesus foi colocado, ali tem uma placa na porta que diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Essas foram as palavras dos anjos que falaram para aquelas duas mulheres. Amém? Então a história da Páscoa, ela não termina num funeral, mas ela acaba em festa. E essa é a razão de nós cristãos estarmos aqui hoje reunidos, amém? E eu gostaria de repetir as palavras do pastor Hernandes, que eu achei muito profundo e eu quero que você escute. Ele disse o seguinte: o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora, não foi de fora para dentro. Ele entrou na morte para vencer a morte. O aguilhão da morte foi quebrado. Ele veio trazer ressurreição e vida. Hoje não pregamos a morte de Cristo que viveu na terra, mas pregamos sim e proclamamos a vida de Cristo que morreu e ressuscitou, e hoje vive pelos séculos dos séculos, aleluia. Será que a morte é o rei dos terrores? Então Jesus é o rei dos reis. Jesus matou a morte, venceu a morte, e em breve a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. A ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé, não é mesmo? Sem ela a igreja não existe. A ressurreição de Cristo é o nosso fundamento. Aguardamos o retorno de Jesus, porque Ele ressuscitou. Nós temos a certeza da nossa ressurreição. O Evangelho não é um túmulo vazio. O Evangelho não é uma cruz com Cristo pregado nela, mas uma cruz vazia, um túmulo vazio. O Evangelho é vida, é poder de Deus, é a alegria da salvação. Aleluia. Se você então
tem Jesus como Senhor da tua vida, você sabe, querido, que o teu Senhor não está morto. O cristianismo é a única, vamos dizer, religião que prega um Deus vivo, porque os demais já morreram. Os santos morreram, os deuses lá estão aonde? Num planeta que nós não sabemos aonde é, se existe, na Grécia Antiga. Então nós vivemos o milagre da ressurreição todos os dias, e eu quero te fazer uma pergunta: o que a ressurreição representa para você? Eu quero te dar 4 representações da ressurreição na vida do cristão. Em primeiro lugar, a ressurreição abre os olhos, amém? Nós vimos aqui que os discípulos a caminho de Emaús, Jesus chegou a andar com eles, Jesus estava com ele, conversou com eles, comeu com eles, mas os olhos deles estavam tapados, estava cego o tempo inteiro, não puderam ver que era Jesus. Como muitos hoje, mesmo cristãos, estão andando sozinhos e não reconhecem que Jesus está com eles. Seus olhos estão tapados, não acreditamos no que vemos. Você vê que as próprias mulheres ali, a princípio, depois Tomé, só acredito se eu botar a mão na ferida. Pedro e João, eu só acredito vendo. O túmulo está aberto, vazio. Os anjos falaram, mulheres testemunharam, mas mesmo assim Pedro e João tiveram que ir lá, entrar no túmulo. Eles ainda não acreditavam. Muitos andam assim, pessoas que não dão crédito ao milagre que outras pessoas contam. Mas esse não sou eu e nem você, amém? Em segundo lugar, a ressurreição te anima o espírito. Veja que os discípulos, quando retornaram para Emaús, eles foram embora por quê? Porque a morte tinha vencido eles. Pilatos foi o grande vencedor naquele dia. Quantos aqui estão passando pela morte de um ente querido e estão achando que porque morreu, acabou? Porque não acredita na ressurreição ou não vive a ressurreição, a sua fé ainda é rasa. Como aqueles discípulos, eles não conseguiam ver, eles estavam desanimados, eles desistiram do apostolado. Eles saíram, deixaram Jerusalém e eles começaram nesse caminho, eles não enxergaram nem quando Jesus chegou para eles. E é assim mesmo, né? Pessoas que não têm o impacto da ressurreição em suas vidas, desanimam muito fácil de seguir ao Senhor. Não creem em milagres, não perseveram em buscar. O versículo 17 fala que eles estavam entristecidos. Você já olhou para um crente triste? Sabe aquele crente sexta-feira da paixão? O cara vive todo dia sexta-feira da paixão, está sempre triste, está sempre com os olhos para baixo, como aquelas mulheres que temeram e botaram seus olhos para baixo sem sorriso, caminham fracassados, porque não tomam posse da gloriosa vida em Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, amém? No versículo 19 nós vimos, eles reclamaram durante a caminhada deles, entre eles, falando, o justo sofre na mão do ímpio. Quantos de nós estamos falando isso ultimamente? Poxa, pastor, morreu tanto ímpio, gente ruim aí que não fica doente. Queridos, a morte não é derrota para nós, a morte é vitória para o servo de Deus, aquele que morreu no Senhor. Não foi o Covid que levou, foi o Senhor quem recolheu para o seio de Abraão, foi o Senhor quem recolheu para os seus braços eternos, foi para viver em festa, livre da dor, do sofrimento desse mundo. E quando nós nos colocamos nessa posição de coitados, nós nos colocamos como? Achando que, poxa vida, Deus é injusto então, né? O justo sofre, enquanto Barrabás foi solto, foi liberto, e Jesus, que só fazia o bem, foi crucificado. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que aconteceu com Jesus foi plano do Pai, foi resgate para a humanidade, nada saiu do controle do Pai.
nenhuma chibatada a mais que Jesus levou, nenhum prego a mais que foi cravado nele, nenhuma situação de tragédia que aqueles discípulos, seguidores do mestre, viram ele passar, passou do limite daquilo que Deus já tinha escrito desde os primórdios dos tempos. Era plano de Deus. Deus continua sentado no trono, Ele continua sendo Deus, nada foge do seu controle, e nem na sua vida e nem na minha, amém? Aleluia. Então não pense que porque morreu do Covid foi só uma maneira dele encontrar Jesus. Outros são acidente de carro, outros são câncer, mas quando o nosso dia chega, queridos, o Senhor tem tudo sobre o controle dele. Ou seja, aqueles discípulos, eles estavam com a esperança frustrada, né? Eles deviam estar pensando, poxa vida, a gente acompanhou Jesus 3 anos e meio, como pode isso acontecer? Como que a gente tinha esperança que ele era quem? Eles esperavam um Messias político, mas não era nada disso que Deus tinha em mente. Deus tinha em mente exatamente o que aconteceu, e o 3º dia chegou, mas aqueles homens desistiram, voltaram para trás, ainda não tinham sido impactados. Em 3º lugar, a ressurreição é entendida à luz da palavra de Deus. Nós vimos aqui do versículo 26 a 28, você vai ler esse texto, você vai ver que Jesus, ao caminhar com eles, descorreu toda a escritura, de Abraão até todos os profetas mestres, todos os profetas que profetizaram a respeito da morte de Jesus, da vinda dele como homem, seu sacrifício na morte dele, expiatória, e a sua ressurreição. Então eu posso dizer para você que quando a palavra é explicada, quando você entende o que aconteceu com você na luz da palavra de Deus, a sua mente se abre, amém? Jesus explicou para aqueles homens a luz da palavra, a luz das escrituras, e eles começaram então a detectar alguma coisa está acontecendo, porque começou a queimar dentro deles. Se não estudarmos, queridos, a Bíblia, nós vamos ser crentes derrotados, nós vamos ser aqueles que ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam, amém? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra se forma rema dentro de você, ela se torna vida dentro de você. Você quer mais santidade? É através da palavra de Deus. Você quer mais sabedoria? É através da palavra de Deus. Você quer mais prosperidade financeira na tua vida? Leia a palavra de Deus, porque Jesus ensinou muito a respeito da vida financeira. Tem segredos, promessas espirituais tremendas na Bíblia. E em 4º lugar, a ressurreição te faz viver para Deus, aleluia. Porventura não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Aqueles homens, depois que os olhos deles se abriram, eles falaram, meu Deus, porventura não nos ardia o coração quando Ele falava a palavra com a gente? Não foi isso? Coração pegando fogo, aqui dentro um redemoinho. Nós sabemos, queridos, quando Ele ressuscitou, quando a gente escuta a sua voz, nosso coração arde, aquece o coração. Nós experimentamos a vida de Jesus, que abre os nossos olhos e que nos faz caminhar. Aqueles homens tinham saído de Jerusalém para Emaús, porque eles queriam esquecer toda a tristeza do passado, e no meio do caminho eles falaram, ei, vamos nos pernoitar nessa aldeia, falou para Jesus, porque está ficando escuro e a estrada é perigosa. O que acontece com esses homens? Assim que eles veem Jesus, assim que os olhos deles veem a ressurreição,
Acabou o medo, acabou o tormento, acabou a preocupação com o ladrão na estrada, com escuridão, com temor. Não tinha mais isso. Eles levantaram e falaram: vamos voltar para Jerusalém, vamos contar para os nossos irmãos aquilo que vimos e ouvimos. Aleluia. Quando você recebe a ressurreição dentro de você, querido, não tem mais tempo ruim, não tem mais limitação, não tem mais nada que te segure de fazer a obra de Deus. Você tem desejo de pregar o Deus vivo que te resgatou da morte. Você não vai mais morrer, você está vivo eternamente, porque o teu espírito não morre. Esse corpo, ele morre sim, esse corpo tem um tempo, um tempo de validade na terra. Ele se desgasta com os anos, mas o teu espírito é vivo. Aquele que tem Jesus, o Senhor, o autor da ressurreição, o único que foi até a morte e venceu a morte, quebrou os grilhões da morte. Ele é o mesmo que te dá vida, e vida para sempre. Aleluia. Não chore quando um cristão morre, porque a festa no céu, a festa para ele, esse cristão está em lucro. Ele morre e a pessoa sente que é uma derrota, porque morreu tão cedo. Quem fala em tempos aqui na terra? Só nós mesmo, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não tem tempo para Deus, amém? Então a ressurreição tirou a tristeza daqueles discípulos. Os discípulos falaram, que estavam com medo: vamos entrar nessa cidade, logo depois não tenho medo de mais nada, eu quero é mais, eu quero é correr para Jerusalém, e vou chegar lá antes que o sol amanheça. Queridos, não dá para ter um encontro com Deus vivo e não falar nada para ninguém. Não tem esse negócio de 007 espiritual. Você não pode conhecer a ressurreição e não falar da ressurreição. Senhor, até que ponto a ressurreição tem impactado sua vida? Até que ponto o seu evangelho tem sido boas novas na sua vida? Nós temos uma mensagem de vida. Nós não celebramos a morte como muitas religiões celebram o dia da morte. Nós não celebramos o dia da morte porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, amém? Aleluia. Hoje nós celebramos a vida, a luz, a promessa cumprida. Tudo aquilo que Jesus declarou em vida se cumpriu. A melhor notícia que o mundo já ouviu, queridos, veio do túmulo de Jesus. Aleluia, Senhor. E hoje é o 3º dia. É dia de vida, dia de ressurreição para você também. E o que você vai fazer com essa boa nova? Eu quero te convidar a convidar o Espírito de ressurreição e vida para entrar na sua vida, na sua casa. Eu quero te convidar para que você deixe a ressurreição abrir os teus olhos, deixe a ressurreição animar o teu espírito, deixe a ressurreição te abrir o entendimento através da palavra de Deus. E deixa a ressurreição te fazer viver para Deus. Amém? Fecha os teus olhos, nós estamos encerrando. Nós vamos assentar à mesa do Cordeiro, celebrar a festa da ressurreição. A ceia não é fúnebre, a ceia é festa. Você vai assentar à mesa do Cordeiro. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero neste momento te louvar pela tua ressurreição, porque o Evangelho é as boas novas da morte de Jesus pelos nossos pecados, da ressurreição dele para nossa justificação e vida eterna. Nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós declaramos, Senhor, que tu reina e vive para sempre. Pelos séculos dos séculos tu és Senhor. Hoje entronizado, Senhor, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ainda intercede por nós. Nós queremos te glorificar,
pelo teu, Senhor, sacrifício, porque o Senhor não voltou para trás, não desistiu, como muitos de nós desistimos, como muitos de nós, Senhor, desejamos começar de novo, temos medo, colocamos a mão no arado, olhamos para trás, mas o Senhor não, o Senhor levou a tua missão até o fim, e por causa disso hoje, nós podemos estar aqui celebrando a ressurreição do Senhor até que Ele venha. O Senhor voltará, a ressurreição é prova disso. A morte não pôde segurar o Senhor no túmulo, pelo contrário, a morte teve que temer. E hoje, Senhor, as chaves da morte não estão mais na mão do inimigo, mas nas suas mãos. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos seus, e o Senhor tem levado, guardado os teus na eternidade, Senhor. E o Senhor tem nos guardado aqui em vida, livres de toda a contaminação deste mundo. Senhor, que teus servos recebam a alegria da salvação, que teus servos nessa noite recebam a alegria da ressurreição, que os olhos dos teus filhos se abram, Senhor. Senhor, que haja entendimento espiritual, que eles vivam para te servir e que eles desejem, Senhor, andar felizes, mostrando, Senhor, que o grande autor da nossa salvação está vivo. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então você prepare os seus elementos, coloque aí diante de você, e nós vamos ceiar nessa grande festa da ressurreição do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Aleluia. bênção nós podemos participar desse momento tão glorioso. Amém. Na presença de Deus, não é, pastora Mari? Amém, glória a Deus, é um prazer nós estarmos aqui para comemorarmos essa noite de ceia na presença do Senhor, amém? Ceia da Páscoa, aleluia. Ele ressuscitou, Ele é vivo, Ele está vivo, aleluia. Glória a Deus, amém. Amém. Você sabe que tem uma palavra que eu gosto muito no inglês, que é usado muito pelos hebreus, pelos judeus, que é o Passover. Passover. Passover significa passar por cima, não é? E é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. A Páscoa, ela começou lá no Passover, o cordeiro que foi imaculado, que foi o sangue vertido e colocado nos umbrais, e o inimigo, o espírito da morte, passou por cima das casas que tinham aquele símbolo, que tinham aquele sangue nas vertentes das casas, das portas. E a Páscoa, ela remete a isso. A Páscoa, ela significa para nós, não um coelhinho. Da onde que saiu esse coelho? Mas nem no Passover comeram um coelho. Era um cordeiro, não um coelho. E o chocolate, então, nem se fala, não é? Como eu falei lá no começo, tem gente que está se matando de comer chocolate aí, engordando para burro. Mas não tem nada a ver. O que a Páscoa tem a ver é com a vida de Cristo, a ressurreição de Jesus. Aleluia. A morte do Senhor para nos dar vida e vida eterna. Amém. E nós também celebramos a ceia em lembrança deste momento, em lembrança daquilo que Cristo fez por nós, de quem Jesus representa para nós, para o nosso fundamento, para a nossa fé. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Cordeiro Pascal, aquele que se entregou, foi ao madeiro, não abriu a boca, morreu, foi crucificado, verteu seu sangue e ele ressuscitou para trazer vida e vida eterna para todos aqueles que creem. Amém. E queridos, Paulo em 1 Coríntios ele fala: examine-se o homem a si mesmo. E então vem e participa da ceia. Tem um momento agora, eu quero te dar alguns segundos, e eu quero dizer uma coisa aqui. Se você ainda não fez um compromisso com Jesus,
Se você que está nos ouvindo aí pela internet, ou você que está aqui conosco, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus na tua vida, queridos, este é um momento propício para você convidar Cristo na tua vida, para ser o Senhor e Salvador, para que tudo aquilo que nós celebramos hoje, através do pão e do vinho, seja uma realidade espiritual na tua vida, seja a tua salvação eterna. Portanto, junto conosco, nós vamos ter alguns segundos que nós vamos nos colocar diante do Senhor, examinar o nosso coração. Se tiver que pedir perdão, pede, querido. Se tiver que pedir perdão para a família, aí pede. Amém? Se tiver que pedir perdão para o Senhor, pede também. Acerta o teu coração com Deus, mas principalmente, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, convida Jesus para a tua vida, para ter o seu Senhor e Salvador, para te perdoar os pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Amém, pastora Glória. Aleluia, Jesus, glórias a ti. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és Senhor glorioso e nós te louvamos. Sim, Deus. Som dos nossos corações. Sim, Vem em som nós, das- se há algum caminho mau, Pai. Oh, Jesus. Perdoa-nos. Limpa os nossos corações. Livra-nos, Senhor, porque cremos no corpo que estava naquela cruz e cremos no sangue vertido, Pai. Amém, Jesus. E cremos que Ele hoje vive eternamente assentado à direita de Deus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vos assentares, lembrai daquilo que eu fiz. Pastora Mari, por favor. Amém. Nós vamos orar pelos elementos, amém? Vamos orar pelo pão. Eu espero que você já tenha preparado aí na sua casa o seu pãozinho, o seu cálice com um suquinho de uva representando o sangue do Cordeiro. Então nessa hora nós vamos consagrar ao Senhor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos este pão a Ti. É um simples pão, Senhor, mas representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Que ele seja santificado e abençoado para que nós possamos realmente tomar em memória de Ti, Senhor. Lembrando do Teu sacrifício, Senhor, pelo Teu infinito amor que o Senhor derramou por nós, mostrando na cruz do Calvário, se entregando, Senhor Deus, levando sobre si a morte, Senhor, e todos os nossos pecados, Senhor, para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este pão em nome de Jesus e também este cálice, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, é o sangue da nova aliança. Senhor, em nome de Jesus Cristo, através deste sangue, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos redimidos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, santifica, Pai, abençoa, Senhor Deus, estes elementos, para que realmente, Senhor, oh Deus, possamos participar, Senhor, em vitória daquilo que o Senhor fez por nós um dia na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pega o seu pão agora. Aleluias. Glória a E Jesus. declara comigo: o corpo do meu Senhor O corpo do meu Senhor foi pregado numa cruz, foi pregado numa cruz, mas Ele ressuscitou. mas Ele ressuscitou E vive hoje, e vive hoje, eterno, Senhor, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, em memória de Ti, Jesus, em memória de até Ti, que Jesus, Tu venhas nos buscar. até que Tu venhas nos buscar. Amém. Comamos o pão com alegria. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória. De igual modo, Jesus tomou o cálice e Ele disse aos seus discípulos: este vinho representa o meu sangue que é dado por vós. Amém. É um selo,
é uma nova aliança que eu faço com vocês, com a minha igreja, com o meu povo, com aqueles que creem. É a nova aliança no meu sangue, a restauração, a comunhão com o Pai, a restauração das promessas. Através desse sangue haverá nova vida, um novo tempo para o meu povo. Aleluia. Jesus disse para eles: é o sangue da nova aliança que eu faço convosco. Aleluia. Nós estamos aliançados, queridos. Nós não estamos largados. Nós estamos aliançados com Deus. Estamos aliançados com Cristo no Espírito, por causa deste sangue maravilhoso derramado que Jesus proporcionou para nós que cremos. Uma aliança perpétua com o Pai. Amém. Em nome de Jesus e com muita alegria, tomemos o cálice. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, Glórias meu a ti, Deus, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo, Santo, santo oh, é o aleluia, Senhor. Glórias Que nessa nova aliança, Senhor amado, haja cura, Senhor amado, haja libertação. Aleluia. Que nessa noite o Senhor possa estar tocando, Senhor amado, em vidas. Amém. Tocando em corações nesta hora. Amém. Liberando bênção, liberando cura, liberando, Deus, Senhor em nome amado. de Jesus. Meu Deus, Em a nome tua de Jesus bênção. Cristo, Oh, em nome de Jesus, desata amarras, desata prisões. Senhor, entra, Senhor amado, com livramento. Aleluia. Entra com bênção nessa hora, Senhor amado, nos lares, Senhor, nas em nossas nome de vidas, Jesus porque Cristo. esse foi o propósito de Cristo. Aleluia. Nesta nova aliança, que nós possamos viver hoje nas nossas vidas as bênçãos, Senhor, as promessas, Senhor amado. Amém. Que nos são dadas através deste sacrifício, em Aleluia. nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ter ministrado a tua vida. Viva realmente, intensamente a palavra de Deus na tua vida. Viva intensamente as promessas do Senhor. Amém. Que Deus Em te nome de abençoe. Jesus. Você tenha ainda um resto de dia maravilhoso na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.